Olá, senhores! Estamos de volta aí com o nosso Aquece Uniub. Bora aí para mais uma dica para vocês. Um assunto muito bacana, muito importante, tá? De modo geral, para todo tipo de vestibular, né? Falar da dinâmica. Quando a gente conversa em dinâmica, existe uma diferença, né? A nossa mecânica, ela é separada em três partes. A cinemática, a dinâmica e a estática. A estática é a mais simples, tá? Mais simples no termos de menor quantidade de módulos para você poder falar da estática, né? Ela é bem rápida mesmo. Por exemplo, onde você estiver agora, se você olhar para o teto, deve ter uma lâmpada, um lustre ou até um ventilador de teto pendurado ali. E existem forças atuando nesse corpo que você está olhando para ele, não é verdade? Mas esse corpo não cai. Esse corpo fica paradinho em relação ao teto da sala. Ele está em equilíbrio. Quem faz esse estudo é o estudo da estática. Estuda as forças e o equilíbrio que o corpo apresenta em função das forças que atuam nele. Nesse caso, a tua lâmpada, lustre, ventilador de teto, se ele estiver desligado, no caso ventilador de teto, as forças que estão agindo é a força peso, que é vertical para baixo, e existe a força de um parafuso, de uma corda, do fio, alguma cola que seja, alguma coisa que segura, puxando o elevador para ou o ventilador ou o objeto analisado aí para cima, certo? Bom, essa é a estática, rapidinho. Cinemática e dinâmica. Essas são as que levam mais tempo de estudo para nós, né? Temos muitas informações a serem analisadas. Cinemática, imagina um corpo que está andando. Você vai ver ele andando, ele está se movimentando. Ele se movimentando, ele está andando um certo espaço, não é verdade? Mas ele leva um certo tempo para andar esse espaço. Ele pode manter a velocidade constante, ou ele pode estar aumentando a velocidade, ou diminuindo a velocidade, ou as três coisas. Se ele variar a velocidade, é porque ele tem aceleração, que pode ajudar ou atrapalhar o movimento. Quando a gente faz o estudo do movimento do corpo, isso é a cinemática. Aí entra naquele chamado movimento uniforme e movimento uniformemente variado, não é verdade? Agora, a nossa dinâmica, ela estuda o porquê e como que um corpo entra em movimento saindo do repouso ou como que um corpo cessa o seu movimento voltando ao repouso. Então, na verdade, você tem um corpo que está parado e ele começa a se movimentar, é porque ele acelerou. Mas para ele acelerar, teve que atuar uma força nele. Essa força, ou as forças, elas determinam a força resultante. E essa resultante é o que determina a aceleração no corpo. Ou, se você pegar agora uma borracha que está aí do seu lado, tá vendo essa borracha aí? Pega ela. Pega ela e joga no chão. Joga ela, lança ela no chão. Ela vai quicando no chão, vai batendo no chão. Toda vez que ela quica no chão, vai aparecendo um atrito contra esse deslizamento, né? E ela vai diminuindo a velocidade até que ela para. Pronto, isso é a dinâmica. A gente estuda a força que atua no corpo, desacelerando a nossa partícula até ela parar. Então, esse estudo das forças que pode pôr um corpo em movimento ou tirá-lo do movimento, quem estuda é a dinâmica. Essas três juntas formam a mecânica para nós. E aqui, meninos, o coração da dinâmica para nós é esse carinha aqui, ó. FR, que é o que a gente abrevia para poder chamar força resultante, é igual a massa vezes aceleração. E com mais um detalhe, olha que importante. Massa é uma grandeza escalar, lembra? Mas a aceleração é uma grandeza vetorial. Ela depende do valor da unidade, da direção e do sentido. E aí, portanto, a força resultante acaba sendo vetorial também. Toda força é vetorial, né? Então, o mais importante para vocês entenderem aqui é, como a força resultante e a aceleração são vetores, nós vamos poder dizer que a força resultante para nós aqui, certo? E a nossa aceleração, não importa qual seja a nossa aceleração, então, ó, a força resultante e a nossa aceleração sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. Olha que interessante. Isso aqui é uma informação muito importante que vale a pena vocês guardarem, tá? Sempre a sua força resultante, o vetor força resultante aqui, ó, e a nossa aceleração, o nosso vetor aceleração, sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. É aí que está o segredo. Se você conseguir entender isso daqui, você consegue resolver todos os exercícios que aparecerem de dinâmica para vocês. Porque basta você entender onde está uma linha que eu gosto de chamar de linha de ação do movimento. Essa linha de ação de movimento determina para você a aceleração, a direção da tua aceleração, caso ela exista. E se ela não existir? Se não existir aceleração, é porque o teu sistema está em equilíbrio, certo? Aí as forças resultantes se anulam, a resultante é zero. Mas tendo aceleração, você precisa encontrar a direção da aceleração. E aí, meninos, acabou.
As forças que estiverem perpendiculares a ela não vão interferir, não entra na tua conta. As forças que estiverem na mesma direção que ela, aí sim, se entrar no mesmo sentido, vai entrar positivo na tua conta. E se tiver contrário, no sentido contrário, entra negativo. Vamos entender melhor? Olha só. Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente trabalha com força resultante, com a nossa segunda lei de Newton, essa segunda lei de Newton aqui, nós vamos ter duas situações para analisar. Ué, peão, como assim duas situações para analisar? Olha que bacana. A força resultante depende da aceleração, não é verdade? Só que nós temos dois tipos de aceleração. A primeira eu vou colocar aqui para vocês, ó. É a chamada aceleração escalar média, certo? Que a gente chama por AM, AMinho, né? Aceleração média para nós. É aquela aceleração que você está acostumada a trabalhar no VVOAT e assim por diante, né? Essa aceleração, meninos, além de ser chamada de escalar média, ela pode ser chamada também de aceleração tangencial. Eu já ouvi falar dessa aceleração tangencial, só que normalmente a gente trabalha com essa aceleração tangencial lá no movimento circular. Exatamente. Por quê? Porque lá quando você faz uma curva, quando o teu corpo faz uma curva, a aceleração ela está na mesma direção do vetor velocidade, ou seja, ela está numa direção que é paralela ao vetor velocidade, ela está tangente ao nosso vetor velocidade. Então olha lá, aceleração escalar média ou aceleração tangencial. Como é que vocês aprenderam a calcular? Vocês aprenderam que a aceleração média é calcular o ΔV sobre o ΔT. Não foi desse jeito que vocês aprenderam? Variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Meninos, essa é uma aceleração que ela tem uma única, olha aqui pro tio, entre aspas, uma única função, que é o quê? Variar o valor numérico do teu vetor velocidade. Variar o valor numérico do teu vetor velocidade. Então essa primeira aceleração aqui, ó, chamada aceleração escalar média ou também chamada de aceleração tangencial, ela é calculada dessa forma, ΔV sobre ΔV. É a mesma equação que você tem lá na equação do teu VVOAT. Aliás, essa equação aqui é a equação do VVOAT, né? Do Torricelli, do circuitão, é essa aceleração que entra para nós lá, tudo bem? Outro tipo de aceleração que nós temos é a nossa chamada aceleração centrípeta. Eu acho que eu acabei não terminando de falar, né? Mas, meninos, a aceleração escalar média ou tangencial, ela tem a função, é errado falar função, por isso que eu queria colocar entre aspas para vocês, pedir para você olhar aqui, tá? Ela tem a função, não é que ela tenha a função, mas pra gente entender fica bom assim, de variar o valor numérico do teu vetor velocidade. Esta é a função, entre aspas, da tua aceleração escalar média ou a tangencial. Ela só mexe no valor, ou ela aumenta o valor da velocidade, ou ela diminui. Fechou? Já a nossa outra aceleração é a chamada aceleração centrípeta. Esta aceleração centrípeta, ela é calculada dessa forma, ó, é a velocidade do móvel ao quadrado dividido pelo raio do movimento circular da curva que o corpo está fazendo. Então olha que bacana. A aceleração centrípeta é uma aceleração que aparece quando o corpo realiza um movimento circular. Quando ele está aqui, ó, realizando uma curva. Vamos colocar um exemplo aqui para vocês? Olha só. Eu vou colocar uma curvinha aqui, qualquer. Um corpo realizando um movimento circular qualquer. Vou até trazer um corpinho para nós. E nesse movimento circular, nós vamos ter aí a velocidade do corpo. Nós vamos ter talvez a aceleração tangencial, se o valor da velocidade dele estiver variando, tá? No caso, eu vou colocar o chamado movimento circular uniforme, ó. Olha que bacana. Aqui eu tenho o meu vetor velocidade. E a minha aceleração centrípeta? Olha o nome. É chamada aceleração centrípeta. Por que ela é chamada aceleração centrípeta? Porque ela aponta para o centro do movimento circular. Daí vem o nome centri, de centro para nós. Então, ó, a nossa aceleração centrípeta é uma aceleração que aponta sempre para o centro do movimento circular. A gente costuma falar que a direção dela é radial e que o sentido apontando para o centro do movimento circular. Beleza, meninos? Essas são as duas acelerações que nós temos. E, portanto,
nós podemos ter dois tipos de força resultante. A força resultante que atua na direção do teu movimento, pode ser que seja no mesmo sentido ou sentido contrário. Sentido contrário, por exemplo, seria a borracha que você acabou de jogar agora há pouco aí, né? A força resultante sobre ela era o atrito, que era contra o movimento, né? Então ela atrapalhava e ia desacelerando. E a gente pode ter a resultante centrípeta, que sempre age na direção perpendicular ao movimento, à velocidade. Peão, por que perpendicular? Porque eu não falei para vocês que resultante e aceleração sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido, meninos? Se a centrípeta aqui, a aceleração centrípeta aponta para o centro, e ela sempre vai ser perpendicular ao teu vetor velocidade, olha o ângulo de 90 graus, a tua resultante centrípeta também será na mesma direção e no mesmo sentido da tua aceleração centrípeta. Então olha que bacana. Se vocês tiverem um sisteminha dessa forma aqui, ó, vem contigo. Tá aí, meninos. Esse sisteminha, por exemplo. Olha que bacana. Eu tenho dois blocos, certo? Não vou nem dar nomes, nem valores para nós aqui, só para a gente poder entender. Vamos ver apenas as forças que estão atuando em cada bloco? E aqui eu vou desconsiderar a resistência do ar. Então eu não tenho a resistência do ar para atrapalhar. E eu vou desconsiderar também o atrito entre o bloco grandão e o plano ao qual ele está apoiado. E do bloco pequeno? O bloco pequeno não está apoiado na superfície, né? Ele está pendurado ali, ó. E nesse caso não tem como ter atrito entre ele. O máximo que poderia ter uma resistência do ar se ele estivesse se movimentando, né? Mas olha que bacana, meninos. Se a gente olhar para o bloco grande, eu tenho a força-peso dele aqui, certo ou não? Deixa eu engrossar um pouquinho isso. Aí, agora sim. Eu tenho a força-peso dele. E nós sabemos que toda vez que um bloco apoia em uma superfície, perpendicular à superfície. Então, olha lá, se a superfície é aquela linha preta na horizontal, perpendicular a ela, eu vou ter uma linha vertical. E, indo da superfície que está embaixo para o bloco que está em cima, então, ó, perpendicular à superfície, indo da superfície para o bloco, nós temos uma força que nós chamamos de normal. Então, ali eu tenho a normal e aqui embaixo eu tenho o peso. Eu percebo que se esse bloco começar a andar para a direita, ele só vai andar para a direita. Ele não vai subir, nem vai descer. Porque nós podemos afirmar aqui que a normal e o peso, nesse caso, não é sempre que vai acontecer isso, acaba sendo a maioria das vezes, tá? Mas não é uma regra. Nesse caso, normal e peso vão ter o mesmo valor, de forma que uma anula a outra. Ó, pera lá. Se um anula o outro, podemos esquecer essas duas forças, não é verdade? Porque a resultante entre elas dá zero, né? Essas duas aqui, ó, não vão interferir para nós. Então eu vou esquecer o peso e vou esquecer a normal. Deixei ali pontilhadinho só pra gente lembrar, pô, tá lá. Mas elas não interferem na aceleração do nosso sistema. A outra força que nós temos agindo aqui, meninos, é o peso, certo ou não? O peso. E aí o peso aqui, eu vou chamar de pelinha, só para diferenciar do outro peso, porque é um corpo de massa diferente, provavelmente, tá? E temos mais uma força atuando, que é o quê? É a tração. Olha que bacana. Tração é uma força que age em fio, cabo, corda, tá? E ela é uma força que ela é transmitida integralmente, ponto a ponto, desde uma extremidade do fio até a outra. Então olha que bacana. Através do fio, o corpo menor puxa o corpo maior com uma tração. Só que para toda ação existe uma reação, né? Então, se o corpo menor puxa o maior acaba puxando o menor com a mesma intensidade. Obviamente que existe um ponto certo para a gente analisar ação e reação, né? Na verdade, é o corpo pequeno que puxa a corda, então a corda puxa o corpo pequeno. Aí a corda puxa o corpo grande puxa a corda. Mas, desprezando a corda, porque ela vai ser um elemento ideal para nós, servindo apenas como um elemento de transição, de levar a força de um ponto até outro, a gente pode falar que o pequenininho puxa o grande e o grande puxa o pequenininho. Meninos, a partir de agora é só você olhar. Você concorda que lá no corpo grande não tem nenhuma força de atrito para atrapalhar o movimento? Não tem ninguém atrapalhando o movimento? Isso significa que esse bloco que estava no repouso, ele vai entrar em movimento. E se ele vai entrar em movimento, meninos, é porque ele vai acelerar. Certo ou não? Isso significa que ele está preso no fio. Se ele está preso no fio e ele vai andar, é porque o bloco pequenininho também vai andar. É como se fosse um trem. A locomotiva e o seu vagão. A locomotiva não larga o vagão para trás, nem o vagão atropela o trem e fala, você está muito devagar, eu vou mais rápido. Eles vão andar juntos. Isso significa que, nesse caso aqui, ó, eles vão ter a mesma aceleração. E, meninos, percebo que essa aceleração, ela está na mesma direção do movimento dos corpos, ó. Se eu falar a velocidade dele aqui, ó, esse corpo vai se mover para a direita
enquanto esse corpo vai se mover para baixo. Ah, peão, pera lá. Se a aceleração está na mesma direção da velocidade, ela está tangenciando o vetor velocidade, é porque a aceleração que eu estou trabalhando é escalar média. Então, o que a gente aplicaria? Segunda lei de Newton. O que a gente vai fazer? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, é a aceleração tangencial, então a gente costuma chamar essa força resultante de força resultante tangencial. Não é comum aqui, mas seria, né? Aceleração tangencial e resultante tangencial. Só não se esqueça que como a aceleração tangencial pode ser negativa, porque ela pode ser contrária ao vetor velocidade, a gente coloca aqui a aceleração tangencial em módulo, né? Meninos, só para ter um exemplo, aqui a gente ia falar o quê? Que a força P' ajuda a acelerar. Olha por que é bacana você desenhar a tua aceleração. Acha a linha de ação do movimento, desenha a tua aceleração. Você vai descobrir, ó, que a força ajuda a aceleração, então ela entra positiva. A outra atrapalha a aceleração no bloco que ela está atuando. Ela entra negativa. Essa tração ajuda a aceleração no bloco que ela está atuando. Entra positivo. Então ficaríamos assim, ó. Peso do corpinho. Menos a tração, porque a tração está atrapalhando, né, a aceleração do corpinho. E mais a outra tração, porque ela está ajudando a aceleração lá no corpo grandão, tá vendo? Tudo isso, a resultante dessas forças, é igual à soma das massas, então seria a massa do corpo 1 mais a massa do corpo 2, porque eu estou acelerando todo mundo, vezes a nossa aceleração. Peão, mas tração aqui eu posso cortar com a tração. Sim, sempre que for força interna, quando você trabalha com um todo, vai acabar facilitando a tua vida aí que você pode cancelar. Se quiser, não precisa nem pôr. E eu gosto de pôr, porque não tem perigo de esquecer de alguma força. Fechou, meninos? Espero ter ajudado a entender um pouquinho o que é a segunda lei de Newton, que pode atuar tanto com a aceleração tangencial como com a aceleração centrípeta para vocês aí. Um grande abraço a todos e a gente se encontra em mais vídeos aí no nosso Aquece Uniub. Até mais!